gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco mais das nossas dificuldades aqui em Portugal. E lembrando para vocês que esse é um vídeo, para vocês conhecerem um pouco mais da nossa trajetória aqui em Portugal e para vocês verem também que aqui em Portugal não é só flores, tem também as suas dificuldades. É claro que o que eu vou falar aqui não é que vai acontecer com você, porque cada história é diferente. Mas é para vocês ficarem conhecendo um pouco mais, porque a imigração não é fácil, pessoal. Não só a imigração aqui para Portugal, mas imigração para qualquer país é sempre complicado, sempre tem suas dificuldades. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like. Estamos rumo a 6.000 inscritos, então vamos bater essa meta antes do final do mês. Vamos pro vídeo. E a nossa primeira dificuldade foi em questão à língua. Ai, Mercileia, mas aí em Portugal fala português. Como que vocês tiveram essa dificuldade? Bom, pessoal, por mais que seja um português que você consegue entender, quando você chega, você acha que eles falam muito rápido. Na verdade, eles falam rápido, só que quando você chega, parece que é muito mais rápido. Então, para você se comunicar, é bem complicado. Você consegue conversar, tem algumas coisas que você consegue compreender, mas fica tipo assim, eles falam e depois de um tempo você fica processando e depois você consegue entender. E além deles falarem muito rápido, tem muitas palavras que eles falam de forma diferente. E muitas das vezes você não sabe o que é. Então eles falam e você fica, será que é aquilo? Será se é coisa boa? Será se é coisa ruim? Então foi bem complicado nessa questão. Mas pessoalmente, até que você perguntando, falando, pode repetir? Eu não entendi. O que é aquilo? O que é isso? Dava pra você entender. Agora, por telefone, gente do céu, era quase impossível. A gente ligava para poder ver a questão de arrendamento e a gente não entendia quase nada. A gente colocava no Viva Voz, ficava eu de um lado, o Bruno do outro e a gente quase não entendia muita coisa. Então foi bem complicado. Quando você chega aqui em Portugal, que você vai se comunicar, conversar com qualquer português, as principais coisas que você fala é: o quê? Não entendi. Pode repetir, por favor? Porque você demora a compreender. Você compreende, mas você demora um pouco mais. Eles falam, você fica ali um tempo processando e depois você entende. Até hoje, quando as pessoas falam muito rápido comigo, eu demoro um pouco a entender. Então, essa questão da língua, principalmente você tem que se comunicar, ir atrás de trabalho, procurar arrendamento por telefone, foi bem complicado. Outra coisa aqui também é que eles são muito diretos no que eles falam, tá? Referente à língua também. Por exemplo, no meu trabalho, dando um exemplo, tá, pessoal? Não é que aconteceu comigo. Eu fui trabalhar e eu peguei e não sabia fazer uma coisa e eu falei, olha, isso tá bem feito? No Brasil, normalmente as pessoas falavam com jeitinho, Não, isso não ficou muito bem feito, mas você faz assim, assim, que fica bom. E aqui, se você perguntar, por exemplo, não tá bem feito, as pessoas vão falar, tá horrível, isso tá muito mal feito, você tem que fazer direito, tem que fazer assim. Mas sabe, é a forma deles se expressarem. Só que pra gente que tá chegando, você acha que você tá sendo maltratada, porque eles são muito diretos, são curtos e grossos, vamos dizer assim. Eles falam o que tem que falar, só que pra gente, muitas das vezes, a gente entende de uma forma grosseira, Às vezes acontece das pessoas estarem sendo grossas, mas muitas das vezes são o jeito deles e a gente entende como grosseria, mas na verdade não é. E outra coisa, essa na verdade aconteceu comigo. No meu trabalho mesmo, por exemplo, eu peguei e falei uma coisa que pra gente era uma coisa normal, nem me lembro mais o que era, eu sei que era normal pra nós. E depois veio uma colega minha e falou assim, porque me chamam de Leia, e falou assim, Leia, nossa, eu não acredito que você falou aquilo, meu Deus. E eu fiquei assim, nossa, mas tipo, foi normal, E fiquei pensando aquilo na minha cabeça, porque tinha sido meio que um desrespeito. E eu fiquei assim, meu Deus. Então, muitas das vezes eles falam pra gente normal, na forma deles, e a gente entende como grosseria. E muitas das vezes a gente fala coisa normal também e fica meio que grosseria. Então, essa questão aí no início também é bem complicado. Você fica meio, será que tá falando bem? Será que tá falando mal? Será se tá me maltratando? Então, vocês já vão pesquisando isso, vão ver nos vídeos no YouTube de portugueses, pra vocês verem um pouco a fala, já assimilar as palavras.
porque vai ser um pouco difícil aí no início. Vocês acham que não, por ser parecido, mas por conta de falarem rápidos, por conta de ter uma palavra ou outra diferente e por conta também da forma deles se expressarem, fica um pouco difícil. Bom, outra dificuldade que tivemos aqui foi o frio. Por mais que a nossa adaptação foi assim rápida, né? Eu até digo pra vocês, no início foi bem complicado, porque como vocês sabem, a gente veio com muito pouco dinheiro aqui para Portugal, então não tinha como comprar aquelas coisas que realmente funcionassem. Por exemplo, aquecedor, roupa de frio, cobertores, não tinha como comprar muita coisa. Então, os primeiros dias que a gente ficou hospedado lá no hostel em Aveiro foi beleza, porque o hostel tinha colcha, tudo que nos aquecesse e tinha também os aquecedores. Então, dentro do hostel, parecia que eu estava no Brasil. A temperatura era muito boa. A gente saía de vez em quando do hostel, mas em Aveiro não é tão frio, né? Pelo menos não tava nos dias que a gente ficou lá. Então, eu até falei assim, nossa, me falaram que o inverno aqui em Portugal é bem rígido e a gente andava lá em Aveiro de dia e de noite e não achava tão frio. Porém, quando a gente conseguiu arrendar a casa aqui em Sangalhos, também tem vídeo aqui da casa anterior a esse apartamento que a gente mora. Se você não viu, vou estar colocando aqui na descrição para vocês estarem vendo. Aqui em Sangalhos é muito frio, para vocês terem noção. Teve uma vez que a gente estava em Aveiro, foi fazer umas compras lá, e tava acho que 10 graus. Aí a gente veio para Sangalhos e no comboio tem a temperatura, né, que está. E quando chegou aqui em Sangalhos estava 5 graus, ou seja, foi vindo de Aveiro para cá e a temperatura só foi diminuindo. E eu fiquei, meu Deus do céu, é muito frio. A menor temperatura que a gente passou aqui em Portugal foi 4 graus, gente, mas foi frio de congelar mesmo. Aí o que acontece? A gente arrendou essa casa aqui em Sangalhos, como a maioria de vocês sabem, não era mobilada. Aí o que acontece? Não tinha nada na casa. A única coisa que a gente comprou foi um colchão de casal e uma cama com colchão de solteiro e 3 cadeiras. Só isso. E a gente levou para essa casa e ao lado da casa tinha uma loja da China, certo? Então a gente foi lá, comprou algumas panelas, alguns talheres. Na verdade, eu já informei para vocês, né? Foi 3 copos, 3 pratos, 3 talheres e tava ótimo, era só para nós 3. E compramos também algumas cobertas, mas não tinha as cobertas que a gente queria, né? Que eram aquelas mais grossas. Só que também a gente não ia ter dinheiro para comprar, né? Porque pra gente que veio com pouco dinheiro, era cara na época, né? Então a gente comprou daquelas mais fininhas, assim. E não adiantou de nada. A primeira noite que a gente passou nessa casa, gente, foi uma tortura geral. Foi muito frio. Pra vocês terem noção. Meu filho, ele ficou deitado na cama de solteiro, né? E eu e meu esposo ficou no chão, no colchão de casal. E tava tão frio, mas tão frio, que o frio do chão tava passando pro colchão. Então, assim, ficar deitado na cama tava mais frio do que tudo. Então, o que a gente fez? A gente ficou, eu, meu marido e nosso filho, na cama de solteiro. Meu marido de um lado, eu do outro, meu filho no meio. E ele tava meio agasalhado, né? Ele tava com blusa de frio, com touca, com luva, com tudo. Quem realmente passou frio mesmo foi eu e o Bruno. E a gente não dormiu nada, né? Porque pensa, 3 pessoas em uma cama de solteiro. Mas até que o frio melhorou, porque o frio no chão tava insuportável. E a gente conseguiu passar a primeira noite. Gente, mas eu vou falar pra vocês. Foi o dia que eu senti mais frio na minha vida. Eu achava que eu ia morrer de frio, de hipotermia. Eu tinha certeza. Eu falei, meu Deus, eu vim pra Portugal pra morrer de frio. Mas por que a gente passou isso? Porque a gente veio com pouco dinheiro, né? E também porque a gente não tinha carro pra estar se deslocando, pra poder estar indo nessas lojas baratas que tem, né? Primark e tal. E passamos por isso. Então, essa questão do frio aí foi bem desagradável. Esse ano a gente já tá se planejando pro frio, a gente já tá comprando roupas de frio, cobertores e essas coisas que a gente tem aqui já, que a gente ganhou bastante coisa também, a gente vai doar para outras pessoas, né, que não tem, para que elas não passem frio igual a gente passou, porque foi horrível, meu Deus. Outra dificuldade que tivemos aqui em Portugal, na verdade quem teve essa dificuldade foi o Bruno, é que aqui em Portugal muitos de vocês não sabem
que eles costumam contratar somente aquelas pessoas que moram próximo ou que tenha alguma condução para ir para o trabalho. Muitas das vezes é cerca de 5 quilômetros, sabe? Uma distância pouca, que você consegue ir até a pé, só que se você não tem uma condução, muitas das vezes eles deixam de te contratar por conta disso, tá? O Bruno é um caso. As empresas entravam em contato com ele, a gente não teve aquela falta de trabalho, né? Sempre, em todos os lugares praticamente que ele fazia ficha, mandava e-mail, entrava em contato com ele, porém, perguntava se ele tinha condução e ele não tinha, e era longe, entende? Mas era coisa que ele dava para ele de comboio ou coisa do tipo, mas eles não contratavam. Então ele conseguiu o trabalho na primeira fábrica, eu vou deixar linkado aqui para vocês verem como que é. Hoje ele tá na segunda fábrica e no início ele ia de comboio, só que não compensava, porque pensem comigo, ele ia daqui para a estação, 2 quilômetros. Apanhava o comboio, descia na próxima estação, que era perto assim razoavelmente. Da estação que ele descia até onde ele trabalhava era mais 3 quilômetros, ou seja, ficava 5 quilômetros. Isso porque ele ia e voltava, então dava mais de 5. Então não compensava, porque acabava que ele pagava o comboio, andava mais do que ele ia a pé, né? Então com o tempo ele comprou uma bicicleta, só que aí melhorou um pouco e não melhorou, porque também de bicicleta é bem complicado. E no início, antes dele conseguir o trabalho, ele andou muito, gente, muito a pé mesmo. Pra vocês terem noção, ele já foi até em Oiã, que se vocês olharem aí no mapa, é um pouco distante pra você ir a pé, e ele foi. Muita gente vai falar, meu Deus, porque não pegou comboio pra ir? Gente, são coisas que não compensam. A zona industrial aqui em Portugal, ela é longe dos comboios, tá? Você não, vai apanhar um comboio e vai descer do lado da zona industrial. É impossível isso, praticamente. Então, se ele pegasse o comboio para descer em Oiã e até chegar à zona industrial, é uma coisa que não compensa. Então, foi preferível ele ir de a pé. Então, ele andou bastante. Aqui em Portugal, eu acho que essa dificuldade foi uma das mais complicadas, viu? Morar no interior sem carro, porque sem carro aqui você anda muito a pé, porque de comboio não compensa. E os comboios aqui são de hora em hora, então muitas das vezes não compensa. Então essa distância aí de trabalho para ele foi bem complicada, mas hoje, graças a Deus, ele trabalha próximo e é isso. Próxima dificuldade que tivemos aqui em Portugal foi em relação à casa úmida. Desde o Brasil eu pesquisava, né, informação de casa aqui em Portugal, porque eu via muitas pessoas falando que aqui em Portugal era comum as casas ser úmidas, as casas dar muito mofo. Então eu pesquisava bastante de como eu ia fazer, né, pra não encontrar uma casa úmida desse jeito, porque como eu tenho criança pequena, eu queria ficar longe disso. E o que acontece? A gente conseguiu arrendar a primeira casa, tá? Vai estar linkado aqui pra vocês, aqui em Sangalhos. Só que a casa era muito úmida. A princípio a gente queria arrendar qualquer coisa, né? Porque só da gente já estar debaixo de um teto tava bom. E a gente arrendou. Gente, vocês não têm noção. A casa era muito fria. Pra vocês terem noção, a gente tava dentro de casa, a gente não conseguia ficar assim. A gente só ficava de blusa de frio. A gente conversava e saía fumaça assim na boca de tão frio que era. Muitas das vezes estava sol. E a gente falava assim, nossa, mas hoje não esquenta. A hora que a gente saía pra fora de casa pra fazer alguma coisa, tava aquele calor e dentro de casa um frio danado. Era tão úmida, mas tão úmida, que as paredes assim de noite suava de molhar o chão mesmo. Então, nossa, isso pra mim foi muito triste, porque a gente tossia muito, espirrava por conta do mofo. O banheiro, nossa, era uma coisa que me dava muita tristeza, porque na casa o que eu gosto muito é a cozinha e o banheiro. Então o banheiro nessa casa era cheio de mofo, de umidade, porque o banheiro por si só ele já é úmido. Porém a casa ela era mais úmida ainda. Então o teto, que era branco, tava preto de mofo. Nossa, vocês não têm noção. A hora que eu vi aquilo me deu um desgosto tão grande, fora que isso é prejudicial, né? Então, quando eu vi tudo isso, né, a gente já tava combinando porque era 460 euros e a gente não tinha nem nada, né? A casa era sem mobília, a casa tava com umidade, a casa tinha mofo,
não compensava. Por 460 eu morava no centro de Aveiro com um apartamento mobilado já, né? Então a gente pesquisou para mudar e hoje, graças a Deus, a gente tá nesse apartamento aqui que não tem umidade. Então acredito que esse apartamento aqui no inverno vai ser muito bom. Porque aquele outro lá, além de já estar no inverno, ainda com a casa úmida, realmente foi congelante. Uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês forem visitar a casa para arrendar aqui em Portugal, olhem muito o banheiro, né? Porque no banheiro dá pra você ver se a casa tem bastante mofo, coisa do tipo. Por exemplo, vocês olhem assim, normalmente nos azulejos, quando tem aquele, acho que é rejunte que fala branco, ficam os negocinhos pretos, aquilo lá começa um mofo. E também no teto. No teto, se tiver aquele teto preto de mofo, gente, sai fora porque a casa é úmida, tá? Eu agora já sei disso. Nesse daqui, antes da gente mudar, eu vim aqui pra olhar, pra ver se tinha e não tem nada. A gente deixa sempre a janela aberta, tem uma ótima ventilação, o que o outro lá não tinha. Então, essa questão da casa úmida pra gente também pegou bastante. Então, observem bem a casa que vocês vão arrendar, não observem só o preço, porque vocês viram aí que o preço não interfere em nada, né? A gente pagava 460 numa coisa que não valia pelo local e também não valia pela sua estrutura. Outra dificuldade nossa aqui em Portugal foi a questão da generalização de brasileiros, tá? Não tô falando de todos os portugueses, tô falando que aconteceu com a gente e alguns portugueses utilizam muito essa generalização de brasileiros, não são todos. Por exemplo, quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente estava pesquisando bastante arrendamento pra gente conseguir uma coisa a gente mesmo, sem precisar pagar assessoria, essas coisas. E então a gente via um anúncio, ligava, via uma placa, ligava. E tipo, a gente ligava. Meu esposo ligou uma vez e a pessoa atendeu. Aí meu marido até falou da forma que eles falam aqui, né? Como eles atendem o telefone, que é tô, estou, pronto. E mesmo assim ele percebeu que o meu marido era brasileiro e simplesmente desligou. A gente falou assim, não, deve ter sido um erro. Meu marido retornou, viu que era o mesmo número, desligou. Falei assim, não, vamos ver, vou tentar ligar do meu celular então. Peguei meu celular, liguei, a pessoa atendeu, a hora que eu falei, desligou de novo. Por quê? Porque éramos brasileiros. Ai, mas isso não tem nada a ver. Ok. Ligamos em outra casa agora. E a gente tava na porta da casa, tava a placa lá, tudo bonitinho. Ligamos, essa pessoa nos atendeu e a gente perguntou se a casa ainda estava disponível. A pessoa falou, não, essa casa acabou de ser arrendada. Isso a gente tava na porta. Falei, tá bom então, obrigada. Meu esposo ligou de novo. Não, viu que era brasileiro. Não, a casa já foi arrendada. Ok. A gente tinha um conhecido, a gente pediu para esse conhecido que tinha um amigo português para entrar em contato, pra gente realmente confirmar, porque a gente tava falando, meu Deus, isso é perseguição, as pessoas não querem arrendar pra gente. E essa pessoa ligou e a casa tava disponível, vocês acreditam? Era só porque a gente era brasileiro. Então isso é muito ruim. Acaba que, por conta de alguns brasileiros no passado terem feito coisas erradas, acaba que acham que todos os brasileiros vão fazer. Muitas das vezes não aconteceu nem com o português, por exemplo. Você chega para arrendar, aí ele pega e fala assim, ah não, mas um conhecido meu arrendou para um brasileiro e não deu certo, entendeu? Eles generalizam todos os brasileiros como se fosse para um lado ruim, que brasileiro rouba, que brasileiro não paga as contas. Então isso é muito ruim, é uma questão muito complicada. Eu entendo alguma parte, mas eu acho que eles não devem pensar isso em todos, né? Eles têm que, tipo, dar uma confiança. Se ver que a pessoa não é uma pessoa boa, pronto, vai atrás dos seus recursos pra ver, mas não só olhar pra pessoa e simplesmente não dar nenhuma chance, né? Pra ver se ela é uma pessoa boa ou se ela é uma pessoa ruim. Então isso aqui é bem complicado. E eu não tô dizendo só de brasileiro, tô dizendo de angolano, de africano, porque acontece muito. Bom, falei aqui pra vocês um pouco das nossas dificuldades aqui em Portugal.
É claro que teve várias outras, pessoal. Posso estar fazendo outros vídeos aqui pra vocês pra mostrar. Mais uma vez, isso não é pra desanimar vocês, isso é pra contar um pouco pra vocês que a gente já teve coisas ruins que a gente passou e hoje, graças a Deus, as coisas estão melhorando, né? Não era só coisas ruins e mas também não era só coisas boas. Então, pra vocês estarem conhecendo um pouco mais, e a gente não teve tanta dificuldade, né, em questão de trabalho, não teve tanta dificuldade em questão de documentação, de arrendamento. Essas dificuldades que a gente teve mais foi por conta da falta de dinheiro, né? Ou por conta dessa generalização que eu falei pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.